Está escrito: e ele lhe disse: vá e chama o seu marido e volte. E ela então respondeu: eu não tenho marido. E Jesus retrucou dizendo: você falou corretamente, dizendo que não tens marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Esse texto é uma parte da conversa, do diálogo de Jesus Cristo com essa mulher samaritana, no qual o Senhor Jesus, ao entrar na aldeia dos samaritanos, e os discípulos do Senhor Jesus Cristo passaram em diante para comprar suprimento, porque eles estavam a seguir para um outro caminho. E Jesus Cristo, ao meio-dia, sentado ao poço, um poço no qual Jacó havia feito, havia cavado. Então era um poço que tinha um legado histórico para aquele povo. Era um poço no qual as pessoas tinham um apego sentimental. E não apenas um apego sentimental para eles, mas o fato de que os samaritanos, eles foram condenados pelos judeus, ou foram condenados pelos judeus e julgados serem pessoas impuras e impedidos de entrar em Jerusalém, porque judeus e samaritanos, eles são irmãos. Apenas uma questão política que havia acontecido há algumas centenas de anos atrás, antes desse encontro aqui, fez com que os samaritanos e os judeus se separassem, se tornassem irmãos brigados. Os judeus permaneceram firmes, fiéis à liturgia, fiéis às tradições, fiéis às leis. Os samaritanos não. Os samaritanos, eles seguiram uns outros caminhos. Eles tinham umas outras práticas. E como eles não podiam subir para Jerusalém por questões de orgulho, ou por questões mesmo, essas questões políticas, essas questões ideológicas deles, eles tinham que escolher um lugar para que eles pudessem chamar de um lugar santo. Então escolheram aquele poço de Jacó, porque Jacó era um dos patriarcas. E aí escolheram aquele poço como sendo um lugar santo, um lugar que dava água, que dava alimento, que dava energia para eles. E Jesus Cristo sentou ali ao meio-dia, e de repente uma mulher com suas tralhas de água chega, e Jesus Cristo sozinho com ela, e começa a conversar com ela, e ela se assusta com aquilo, porque primeira coisa, era uma tradição machista, onde a mulher não era tida como gente, mas como um objeto. Naquele tempo já era assim. E Jesus Cristo começou a conversar com ela, e ela diz: por que tu estás conversando comigo? Tu és um homem, e além do mais, você é um judeu. O judeu não conversa com o samaritano. E Jesus Cristo começa a puxar para um outro assunto, dizendo: olha, mulher, se tu pedisse para que eu te desse água, eu te daria uma água que iria jorrar de dentro de ti, e que iria fluir de dentro de ti. E ela então falou: Senhor, então me dá essa água para que eu não venha mais aqui, e não tenha mais que pegar, que caminhar tão longe, que carregar tanto peso, para que eu não tenha que fazer esse esforço de tentar tirar água desse poço que é profundo. Aí Jesus Cristo começa essa conversa, uma conversa meio estranha para ela. Ele começa a falar de uma água, ele começa a falar de uma situação no qual a mulher estava tão apegada às questões, a questão visível, a questão material mesmo, que não conseguia entender que Jesus Cristo não estava falando de água para beber, estava falando de vida eterna. Jesus Cristo não estava falando de poço. Jesus Cristo não estava falando de talhas. Jesus Cristo estava falando de vida, de perdão, de salvação. E quando aquela mulher começa a tentar entender isso, ela muda totalmente de assunto. E no assunto em que ela disse, no versículo 15, diz: a mulher disse: Senhor, então me dê dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar a água daqui. Aí Jesus Cristo, entendendo a resposta meio irônica dessa mulher, ele faz uma pergunta para ela. Não uma pergunta, ele faz um convite para ela. Ele diz: tudo bem, eu farei isso, mas vai lá, volte lá na tua aldeia e chama o teu marido. Aí foi quando ela disse: eu não tenho marido. E Jesus Cristo então falou para ela: de fato você não tem, porque tu tiveste 5, e esse que tu tens agora não é teu. Esse que tu agora está se relacionando faz parte de uma outra família, você é a outra. É basicamente isso que Jesus Cristo está falando. E diante disso aqui,
breve introdução ao contexto dessa conversa que eu acabei de falar para vocês, quero trazer um testemunho muito breve de um jovem que cresceu na igreja, aprendeu sua bateria, aprendeu sua guitarra, aprendeu a tocar contrabaixo. Ele aprendeu tudo que a igreja tinha para oferecer em relação à música. Ele se encantou com a música, aprendeu a cantar, fazer primeira e segunda voz. E de repente, quando chegou aos 15 anos de idade, querendo conhecer um pouco mais da vida, um pouco mais do mundo, um pouco mais do que havia além da sua pequena cidade, ele foi embora, saiu para a capital do Piauí. E depois de muito sofrer, de caminhar sozinho e tudo mais, fazia suas orações no secreto, não pisou mais na igreja, fez suas tatuagens. E um determinado dia alguém perguntou para ele: fulano, por que tu deixou a igreja? E então ele respondeu de uma forma muito sincera, disse: porque eu quis. Porque eu quis. Não foi o pastor, não foram os irmãos, não foi nenhuma situação de desprezo meu, nem nada. Eu deixei porque eu quis andar com os meus próprios passos. E essa dica e essa fala desse jovem me fez pensar nessa mensagem de hoje. Para onde os teus passos têm te levado? Quais são os rumos que os teus passos têm te levado? É uma sequência de mensagens que nós começamos no dia 31 aqui, falando do filho pródigo. Para onde os teus passos têm te levado? Para onde as tuas decisões foi a mensagem do domingo do ano novo, de 31 para o dia 1º. Mas nesse domingo é exatamente essa temática. Para onde os teus passos têm te levado? Aquela mulher, baseada nesse texto, embora nós não possamos tirar tantas informações sobre quais foram as situações que levaram com que aquela mulher deixasse os relacionamentos aos quais ela se envolveu, os cinco maridos no qual ela se envolveu, mas pelo fato de conhecer, embora não saiba e não tenha essa informação de quais foram os conflitos matrimoniais que eles passaram, embora não saiba e nem tenha essa informação, mas nós sabemos pela essência da alma feminina, da necessidade, da vontade, do desejo feminino de ter um relacionamento sempre estável, seguro, fiel. Uma mulher não passa por relacionamentos só para brincar de relacionar-se. Os passos que levaram aquela mulher para aquele poço e os passos que fizeram com que ela tivesse os seus relacionamentos acabados, um após o outro, enganos após enganos, desilusões após desilusões, fizeram com que aquela mulher chegasse ali, naquele lugar, conversando com o Mestre Jesus. E ao conversar com Jesus Cristo, o Mestre, nós observamos aqui que os passos das decisões, da caminhada daquela mulher, dos seus passos na vida, fizeram com que ela, passando por relacionamentos após relacionamentos, ela chegasse a um ponto no qual o amor, no qual o relacionamento, no qual fidelidade, casamento, se tornasse apenas um conto de fadas, porque agora, naquele momento, ela continuava assim, envolvida, mas com o homem de uma outra mulher, ou com um outro homem que não era o esposo, mas que era um homem, no qual ela se relacionava, e Jesus Cristo sabia. Aquela mulher certamente ela era conhecida diante daquela vizinhança, daquele bairro, mas daquela vila onde ela estava, por muitos homens. Porque quando ela sai para voltar para sua vila, falar o que estava acontecendo, a palavra do Senhor diz que então os homens da cidade seguiram ela. E não foi por acaso, porque os homens a conheciam muito bem. Os passos daquela mulher, das decisões, das atitudes, das idas e vindas, dos relacionamentos frustrados e mais relacionamentos frustrados, levaram aquela mulher a viver um ateísmo sentimental, um ateísmo do amor. Já não há mais amor.
já não há mais sentimento. Então eu vou me entregar para quem quiser me pegar. Basicamente foi isso. Isso aconteceu com aquela mulher, e isso é muito comum acontecer na vida de nós. Porque aquela mulher, no qual nós não sabemos o nome, ela era uma humana. E um ser humano, ele é humano onde quer que ele esteja. O que eu quero dizer isso é que, independentemente da cultura no qual ela vivia, na cultura no qual nós vivemos, muitos seres humanos, muitas pessoas, gente mesmo, de carne e osso, iguais a você, igual a mim, que passam por frustrações e mais frustrações, quer sejam sentimentais, quer seja de um objetivo, quer seja de uma vida. Nós somos tendentes e tentados a nos tornarmos frios, sem esperança, sem vida. E aí a gente vai viver apenas no automático. Os passos daquela mulher, escute bem, os passos daquela mulher na sua vida relacional, na sua vida matrimonial, os consecutivos e as sucessivas frustrações levaram aquela mulher a viver uma vida de um ateísmo de amor. E talvez seja isso que aconteça com o coração de muita gente que está aqui ao me ouvir nesse momento. Talvez isso seja o que aconteça contigo. E eu não sou nenhum vidente, nem vou dizer aqui, o Senhor está me dizendo que isso. Não, eu sei que isso acontece porque eu sei que você é humano. Isso não é nenhuma sugestão. É apenas uma constatação de vida, de pessoa que trata de pessoas e percebe que isso é comum acontecer com homens e mulheres que têm consecutivas e sucessivas decepções, quer seja no âmbito sentimental, quer seja no âmbito profissional. Quantos profissionais abandonam a carreira porque tiveram consecutivas e sucessivas decepções, frustrações e quedas? Quantos e quantos são as pessoas que desistem dos seus planos porque tiveram consecutivas e consecutivas frustrações? Para onde tem te levado os teus passos? Para onde tem levado os seus passos? Para onde os seus passos têm levado você? Uma outra coisa que nós observamos, isso aqui foi fruto de uma conversa nessa semana com a minha esposa, no qual os relacionamentos frustrados, os relacionamentos acabados daquela mulher, fez com que ela estivesse ali naquele momento com o Senhor Jesus Cristo. E nessa minha conversa com minha esposa, eu falei para ela, disse: você percebe que não é muito comum você ouvir da minha boca eu dizer, o Senhor me mostrou isso, o Senhor me revelou isso, ou o Senhor me disse isso. E não apenas ela pode confirmar isso, mas a própria igreja pode confirmar que essas frases, elas não são comuns na minha boca. E a razão é simples. É porque, enquanto os teólogos eles debatem sobre Deus soberano e a liberdade humana, sobre a vontade permissiva e vontade soberana, enquanto os teólogos eles debatem e escrevem livros e mais livros acerca disso, a minha percepção acerca do que é meu e do que é fruto do meu próprio engano ou da minha própria vontade, é muito simples perceber que o Senhor meu Deus, Ele está e é soberano sobre tudo, sobre a minha vida, sobre o meu respirar, sobre o meu andar, sobre os meus passos. Mas esse Deus soberano, Ele é tão amoroso que me dá essa total liberdade de que eu possa vir a agir, e a minha ação tem que ser uma responsabilidade completa minha. Portanto, sempre quando eu digo, olha, vamos fazer isso, eu estou percebendo, parece que as coisas estão caminhando para afindar nisso aqui, então vamos, sem ter a certeza, sem ter a confirmação, sem ter essa ideia de que Deus precisa pegar o seu carimbo e dizer, vai, está testado, pode ir, que vai dar certo. A gente, os cristãos,
nos quais você, que se entende como cristão, deve caminhar nessa certeza de que nós vivemos nessa escuridão. Nós vivemos pela fé. E viver em fé, conforme diz o Evangelho, é viver sem a certeza absoluta, porque a vontade absoluta pertence só a Deus. E a gente vai tateando. É como se a gente coloca o pé e Deus vai colocar o chão, e a gente confia nisso. De forma que, se aquela mulher, durante o seu primeiro relacionamento, ela imagina quão grande seria a frustração dela, se de repente ela dissesse: esse primeiro casamento, esse meu esposo foi Deus que me deu. Eu recebi a profecia, a pastora disse, o pastor falou, o apóstolo abençoou. E aí termina e fica: mas o Senhor não me deu? E isso causa muitos e tantas dores no coração de cristãos que foram mal instruídos, que foram mal aconselhados e que foram mal ensinados para perceber que existe uma total liberdade sua de agir no que diz respeito ao seu relacionamento, à sua vida sentimental, e corra os riscos que a vida proporciona, sabendo que a vontade soberana de Deus está além das nossas teologias, das nossas teorias e das nossas percepções. A gente só vai saber quando a gente passa. A gente nunca vai ter a certeza absoluta antes, é só depois que a gente passa. Isso não apenas para a vida sentimental. Mocinhas que querem namorar, que querem casar, ore. Peça a Deus que coloque diante de você um homem. Rapazinhos, orem ao Senhor. Peça ao Senhor Deus que te prepare para ser um homem de bem. Agora, não caia no engano de quem quer que seja, que venha impor as mãos sobre você e dizer: olha, isso aqui foi Deus que deu, porque é uma escolha sua. Aonde os teus passos e as tuas decisões têm te levado no que diz respeito a essa vida sentimental? Escute bem. Na nossa vida sentimental, nós somos responsáveis, não apenas da vida sentimental, mas coisas pequenas da vida. Somos responsáveis para tomarmos as nossas decisões e saber e confiar e dizer: Senhor, eu estou tomando essa decisão, só te peço o seguinte, me dê paz e me dê sabedoria para que eu possa lidar não apenas com os acertos, mas que os erros também possam me servir para que eu possa crescer mais e mais em Ti. E aí você nunca vai ter pessoas frustradas diante de Deus porque tiveram os seus relacionamentos, porque tiveram os seus planos e porque tiveram os seus objetivos barrados ou não executados ou não atingidos. Você vai estar sempre pacificado, sabendo que cada pedra, cada caminho, cada passo está te levando por Deus para te tornar um ser humano mais crente e mais firme e mais maduro na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra do Senhor diz que aquela conversa daquela mulher com o Senhor Jesus Cristo, no qual o Senhor Jesus Cristo expôs para ela, dizendo: de fato, filha, você não tem um marido, porque tu tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Isso você disse muito bem. E aquela mulher, então, quando ela foi chocada diante dessa exposição, ela muda totalmente o discurso. É como se o Senhor Jesus Cristo pegou ela num momento, num local muito sensível, fazendo com que ela então fugisse daquilo, dizendo: Senhor, vamos mudar de assunto aqui, agora vamos tratar de teologia, porque os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve de fato adorar, e nós samaritanos dizendo que é aqui, nesse lugar, nesse poço. E tu, onde é que tu dizes? O que é que tu dizes acerca disso? Agora escute bem aqui. Aquela mulher, depois de conversar com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo falar de vida eterna, falar de uma fonte de vida que flui de dentro do interior, e depois de tratar das questões
pessoais, íntimas, particulares daquela mulher. Aquela mulher, ela tenta fugir do assunto, tratando de uma questão teológica, de uma questão religiosa. Querer saber quem é o certo, se são os judeus ou se são os samaritanos. Querer saber qual é a liturgia certa, se é lá no templo ou se é aqui, perto desse poço. Esse foi o fenômeno psicológico que bateu naquela mulher. E não é diferente da vida de tanta gente que por terem coisas dentro de si mal resolvidas, se apegam a um apego religioso, ou se apegam a uma doutrina, ou a uma tentativa de fixação religiosa tão forte, chegando a um fanatismo tão forte, que se tornam pessoas totalmente religiosas e arrogantes e ferrenhos e idiotas, e muitas vezes fanáticos, daqueles que eu já falei para vocês que eu não tenho paciência de passar um segundo, prefiro conversar e sentar na mesa com um ateu do que com um religioso fanático. E olha que existem muitas conversas mais interessantes, conversando com pessoas assim, do que com pessoas que ficam querendo saber se são judeus, se são os católicos, se são os crentes, se são os espíritas, se são aquilo, se são aquilo, se são aquilo. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, é que quando a gente tem coisas não resolvidas, principalmente no que diz respeito àquilo que a gente sabe que é pecado mal resolvido, aquela mulher, ela era outra, falando abertamente para vocês. Aquela mulher, ela tinha firmado 5 casamentos, foi 5 desquites. Viu? Ela se desquitou 5 vezes, se divorciou 5 vezes, pegou a carta de divórcio, vou tentar novamente, tentou novamente, não deu certo, vamos tentar de novo, tentou a 3ª vez, não deu certo, vamos agora para a segunda, agora vamos ser penta, e fez a 5ª vez, não deu certo. Se cada uma coisa, eu vou pegar todos esses divórcios aqui, vou guardar como relíquia, agora eu quero ser a outra, quero saber que gosto é que tem. Aí foi a outra. E estava assim vivendo nesse ateísmo sentimental, amoroso, sem resolver isso. Vivendo de cama em cama, de homem em homem, sendo a outra, recebendo o pão, recebendo o dinheiro do cabelo, recebendo o dinheiro daquilo, das unhas. Não tinha isso naquele tempo, mas nos tempos de hoje tem. Não é? E embora ela vivesse sabendo que isso que ela estava fazendo era algo contrário a tudo aquilo que ela acreditava, que era algo pecaminoso para ela, ela era uma fiel devota do lugar certo para adorar. Ela era uma fiel fanática que queria saber e debater sobre a teologia. Era aquelas pessoas que você conversa e você sabe que a vida está toda errada, mas aí ficam nas rodas teológicas e nas conversas de brigas sobre o que está certo e o que está errado, porque um coração totalmente não pacificado, não perdoado e com coisas mal resolvidas no que diz respeito à sua relação com Deus, quando essas pessoas que vivem assim se encontram com uma religiosidade, eles se tornam hipócritas, fanáticos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pessoas que vivem na sua consciência de que o que estão fazendo não está correto, não está bom, não é legal, está errado, diante de Deus, diante dos outros, mas que se encontram com uma proposta de espiritualidade. Eles se apegam àquela espiritualidade para tentar esconder aquela coisa que todo mundo sabe, ou que ninguém sabe muitas vezes, mas eles sabem. Aí eles se tornam os mais hipócritas e ferrenhos religiosos. Observe quando isso acontece e é mostrado para o mundo inteiro, quando é exposto, por exemplo, de muitos fervorosos e ferrenhos e os mais duros e rígidos.
eu contar algumas histórias, por exemplo, de fora, não vou falar de pastores de dentro, de fora do Brasil. Kenneth Reagan, americano, da década de 90, década de 80, 90, foi um dos pais da teologia da prosperidade que invadiu o Brasil. Era ferrenho, proibia as mulheres de usar certas roupas, maquiagem, tudo aquilo, aquela coisa toda. E de repente, foi pego com prostitutas em um motel. E a gente fica, mas como? E quantas vezes você ouve isso acontecer no Brasil? Nos escândalos e mais escândalos da alta cúpula das igrejas, quer seja católica, de você ver uma pessoa ali ferrenha e tudo mais, de repente está lá, envolvido e estuprando e vivendo na pedofilia. E você se pergunta, mas como ele sabia tudo isso e está vivendo assim? É por causa disso. É por causa dessa essência humana de que indivíduos humanos, Deus não olha a patente, Deus não olha a classificação, Deus não olha o posto da pessoa no que diz respeito à sua vida na congregação. Deus olha o ser humano como ser humano, quer seja o Papa Francisco, quer seja o Chiquinho, zelador da igreja. Ele olha como ser humano, e esses seres humanos são iguais. Quer seja aquele, quer seja esse, se tiver coisas mal resolvidas dentro de si para com Deus, e se envolver com uma religiosidade, eles se tornam hipócritas, fanáticos, para esconder as suas dores da alma. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, qual é o ponto que nós vamos chegar aqui nessa noite? Observe o fim dessa história de Jesus Cristo com essa mulher. Os passos que ela tomou e que ela tomou na vida levaram ela para viver uma vida de um ateísmo sentimental, de amor. Os passos que ela tomou na vida levou ela a viver nesse ateísmo de acreditar que possa existir uma saída, uma solução. Os passos que ela tomou na vida os passos levaram ela a viver nessa hipocrisia religiosa fanática. E muitas vezes nós, você e eu, tomamos passos nessa caminhada que nos levam para esses mesmos caminhos. Mas assim como eu falo nos presídios de São Paulo, quando eu vou pregar, e eu falo para vocês aqui nessa noite, escute bem. Não importa quais foram os passos que te levaram para onde você está agora. O que importa são os passos que você vai tomar a partir de agora para frente. E caminhe com Cristo. Porque Ele não é apenas os passos que você precisa, Ele é o caminho que você necessita para andar. Foi o que Jesus Cristo falou para aquela mulher. Depois que Ele conversou com ela, e depois ela tentar querer saber, Senhor, quem são certos, judeus ou nós? Na conversa atual hoje seria, Senhor, quem são os corretos, os calvinistas ou os arminianos? Senhor, quem são os corretos? São os pentecostais, os neopentecostais, os conservadores, os tradicionais? Quem são os corretos? Jesus Cristo me traria nessa coisinha pequena, eu vejo por aqui. Jesus Cristo fala sempre da coisa que está de fato interessada a falar. Ele diz, meu filho, minha filha, Deus está procurando gente, adoradores, que sejam verdadeiros, que adorem em espírito e em verdade. E aí a gente imagina que esse espírito em verdade é levantar a mão, fechar os olhos e dizer, Senhor. E espírito em verdade é como se de repente caísse um sentimento e a gente ficasse arrepiado. Não, arrepiado você fica ao ouvir uma boa música. Hoje eu fiquei arrepiado várias vezes ouvindo The Voice Kids. Não, porque eu chorei. Não, chorar, você chora com Deus nas coisas. Isso não é revelação, é muito menos uma evidência de que foi Deus. Isso é questão psicológica. Viver em espírito, adorar a Deus, servir a Deus, viver nessa relacionalidade com o Senhor Deus, em espírito e em verdade, significa ser verdadeiro, é mostrar quem você é. Humano, é ser gente. Deus, ele não produz, o Evangelho não produz super crentes, e muito menos produz
pessoas que revelam que não tem problemas ou que não tem derrotas. Ele produz gente verdadeira, que seja capaz de dizer: olha, está doendo, olha, eu preciso do meu tempo agora, porque eu preciso me recuperar. Olha, eu tenho caminhado por caminhos errados aqui, tortuosos, tenho me ferido, eu preciso voltar. São pessoas que não escondem, nem se escondem atrás de uma religiosidade, de um fanatismo ou de uma bandeira. Viver em espírito e verdade é isso. É ser verdadeiro diante de Deus e ser honesto para com o seu próximo. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é fechar os olhos e levantar as mãos tentando buscar a Deus. É abrir os olhos e estender a mão para o teu próximo. Isso é viver em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque uma espiritualidade que tenta melhorar apenas a nós mesmos não é uma espiritualidade capenga. Mas a espiritualidade que busca melhorar não apenas a mim, mas ao próximo e à sociedade e aos que estão em volta de mim, isso é viver em espírito e em verdade, conforme o Evangelho. Quer um exemplo? Depois que o Senhor Jesus Cristo falou isso para ela: filha, não cai nesse debatezinho aí de quem é o correto, judeus ou samaritanos, não. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E ela entendeu, então ela saiu e foi melhorar a vida dos outros. E foi para a vila dela. E a palavra, como eu falei para vocês, a palavra do Senhor nos diz que ela então, a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela então saiu e voltou com vários homens daquela cidade, dizendo: vejam e observem, venha ver o Messias, ele contou tudo que eu tenho feito. E muitos foram ali e se converteram ao Senhor Jesus. Quando um ser humano é pacificado diante de Deus, essa paz ela externa para os outros. E meu convite para você nessa noite, meu querido, minha querida, é refletir para onde os teus passos têm te levado. É refletir sobre tudo isso que eu falei. As tuas decepções têm tornado você uma pessoa dura, sem vida. As tuas decepções têm deixado você uma pessoa amargurada. As tuas decepções, quer sejam decepções amorosas, sentimentais, quer sejam decepções dos planos, quer sejam decepções, coisas que você vive, que eu vivo, que nós vivemos. Esses passos, as tuas atitudes têm te tornado uma pessoa sem sentimento, dura, sem vida, ateia ou ateu do amor, de relacionamento. As tuas atitudes têm te deixado até mesmo descrente de que o Senhor Deus ele é soberano e que os teus passos ele intervém te protegendo até de ti mesmo. Você tem se tornado descrente de que os teus passos poderiam até te tornar uma pessoa mais centrada, firme, crente, madura. Mas isso tem te tornado uma pessoa tristonha, amargurada, infantil, pequeno diante do Senhor. Os teus passos têm te levado para uma espiritualidade fanática. É isso? Os teus passos têm te levado para um caminho de esconder aquilo que tanto te perturba dentro de ti? Quais foram os caminhos que você tomou na vida e os passos que você tomou na vida? O meu convite, o convite do Senhor Jesus Cristo é: hoje, caminhe num outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Desses passos, nesse caminho do Senhor Jesus Cristo, que é de paz, que é de esperança, que é de restauração, que é de perdão e de vida nova. Não apenas de ano novo, mas de vida nova.
tudo isso aqui dessa mensagem, eu falei, a minha esposa, às vezes eu fico conversando com ela e digo que durante a semana eu sempre procuro ficar muito atento às coisas que eu vejo, que eu leio na internet, que eu vejo as escrituras, a palavra, o evangelho. Porque todo domingo eu tenho essa oportunidade de expressar para vocês aqui o evangelho. E eu já fiz isso, de usar essa Bíblia aqui como instrumento de trabalho. Morri por dentro, porque eu não me alimentava do evangelho como deve ser alimentado para mim. E essa semana, uma jovem que tomou passos totalmente estranhos àquilo que é essencial dentro dela. E ela chegou a um determinado momento da vida em que os passos os quais ela tomou, são impossíveis de retornar. São passos no qual ela não pode voltar atrás, porque não pode, a vida não permite mais isso. É dali para frente ou dali para a morte. E ela entendeu o evangelho e se encontrou com o Senhor Jesus, e a pergunta dela era: e agora, pastor? O que eu vou fazer com aquilo que ficou para trás, que não tenho mais como voltar? O evangelho responde: é vida nova, é daqui para frente. O Senhor, Ele jogou para trás todo o pecado que estava contra ti, lançou no lago do esquecimento, e deles não se lembra mais. Vive em paz daqui para frente. Procure viver com essas consequências da forma mais pacificada possível. E pacifique-se diante de si, diante de Deus, e pacifique as pessoas dentro de você. E pacifique-se com as pessoas que estão ao teu redor. Permita-se viver. Foi isso que aconteceu com essa jovem, essa mulher. Ela não tinha como voltar atrás nos seus antigos casamentos. Ela não tinha como rever os erros do passado. Ela tinha como começar tudo do zero e tudo de novo com Cristo Jesus. E esse é o meu convite para você nessa noite. Caminhemos na estrada, no caminho que é Jesus, e vivamos na convicção de que Ele nos dá uma nova chance e pacifica os nossos passos, endireita os nossos caminhos, no nome de Jesus. Amém.